Êxodo 33, 12. Você está com a Bíblia aberta aí? O título aí na sua palavra está escrito igual a minha: Moisés roga a Deus a sua presença. O que Moisés pediu a Deus? Mas Moisés na vida não pediu só a presença, você sabia? Moisés pediu que Deus desse vitória contra Faraó. Moisés pediu a Deus vários milagres na sua vida. Moisés foi o homem que Deus usou ele para fazer as 10 pragas do Egito. Uma delas transformou o Egito inteiro, que era um calor, numa chuva de gelo, água em vinho. Foram milagres extraordinários. Mas Moisés teve um dia que deu uma aula sobre o que é mais importante nesta vida. Nós estamos aqui na campanha do gigante, amém? É importante chacoalhar a chave? É. É importante a gente ver a cura? É. Mas nada é mais importante do que ter a presença de Deus. O que significa ter a presença? É se encher do Espírito, é ter certeza que Deus está de acordo com a sua conduta, com a sua vida. Escute. Disse Moisés ao Senhor: o Senhor me diz, faz subir esse povo. Porém, o Senhor não me deu a saber quem há de enviar comigo. Contudo disse, conheço-te pelo teu nome e também achaste graça aos meus olhos. Olha só, Moisés estava preocupado. Falou: Deus, o Senhor falou para mim que eu tenho uma missão de transportar esse povo à terra prometida. Mas o Senhor não falou quem é que vai comigo. Moisés estava preocupado se o que ele tinha com ele ia dar conta, porque ele sabia da resistência de Faraó. Faraó não ia deixar o povo sair sem resistência, sem luta, sem... Aí ele falou: quem é que vai comigo? Que exército, que rei, que poder é esse? Moisés estava pensando como homem, como nós. Muitas das vezes, nós queremos que Deus faça do que nós estamos imaginando. Porque a nossa cabeça tem o poder de criar, mas não de criar como a de Deus. Então a gente fica imaginando: como é que Deus vai salvar meu casamento? Como é que Deus vai me tirar dessa situação? Aí a gente às vezes está numa situação tão difícil que a gente fala assim: não, agora para mim não tem jeito. Agora essa dívida se tornou maior do que eu possa pagar. Agora essa doença agravou tanto que nem na ciência tem jeito. Agora a minha causa na justiça está perdida. Enfim, a gente começa a já declarar que não vai ter jeito. Então Moisés falou: o Senhor não me falou quem vai, mas tem uma coisa aqui boa. O Senhor falou que me conhece pelo nome. Fala assim: Deus me conhece pelo nome. Todo mundo te conhece pelo nome. Nós estamos aqui, nós somos uma família, sim ou não? Uma família da fé, é ou não é? Mas você conhece o nome de todo mundo? Mas Deus conhece cada um aqui. Olha a diferença. E a gente às vezes se acha superior. E às vezes a gente se acha que sabe alguma coisa. Mas você não consegue. Tem gente que você olha, lembra, mas não esquece o nome da pessoa. É ou não é verdade? Tem umas horas que me pegam, é assim. Tô na rua, em algum lugar. Aí a pessoa me encontra e fala: ô bispo. Aí eu falo: será que é da igreja? Será que me conhece da televisão? Aí fala assim: o senhor lembra de mim? Eu falo: meu Deus. Não, e às vezes a gente quer ser educado. Mas aí a pessoa insiste: o senhor lembra de mim? Aí eu falo: meu Deus, e agora? Aí tem que ser verdadeiro, né? Pode mentir. Aí eu disfarço, entendeu? Mais ou menos assim, me ajuda. Não, porque a gente vai ficando mais velho. Esses dias eu estava procurando o celular com ele na mão,
Não ri não, tem gente que procura o óculos com ele na cabeça. Não, eu não estou falando de vocês não, ela é em casa mesmo, porque eu conheço alguém. Não vou falar quem é não. Amor, você viu meu óculos? Aí eu olho assim. Ah, tá comigo. É a gente. Só que você imagina Deus. Deus conhece a gente pelo... Olha a grandeza que temos. Ele sabe quem você é. Talvez você diz assim, ô bispo, mas será que ele sabe? Eu estou aqui pela primeira vez. Deixa eu te falar. Quem te trouxe aqui foi o Senhor. Talvez você pensou assim, hoje eu não vou não. E acordou e disse, não, hoje eu vou. Foi Deus que fez você vir aqui hoje. Ele disse, conheço pelo nome. E que também, é aqui que eu acho legal, aqui bem forte, ó, lê comigo, ó. Também achaste o quê? Graça aos meus olhos. Você sabe o que é achar graça? Graça quer dizer favor que eu não mereço, que eu não tenho direito. Irmão, o milagre que Jesus faz, ele não tem... Qual é a obrigação do Senhor comigo? Nenhuma. Mas o que é achar graça? Achar graça é quando você está ali buscando a Deus, fazendo a sua parte, e aí você descobre que tem uma enfermidade, e o médico talvez diz para você, olha, o seu tratamento é sério, o seu caso é sério, mas você está ali debaixo de oração, adorando, e ainda você diz, Senhor, se for para a morte tudo bem, o Senhor pode me levar, se for para a vida também, porque quem ama a Deus ama em todo o tempo, diga glória a Deus. Daqui a pouco você vai se sentindo melhor, vai melhorando. Pede o médico um novo exame. E o médico se surpreende. Olha o que é achar graça. O médico fala. Quantos testemunhos aqui a gente ouviu dizendo assim, nem o médico entendeu nada. Isso é achar graça. Porque ninguém vai entender como. Mas vamos saber que foi Deus que fez o milagre na nossa vida. Eu estou profetizando que a graça de Deus vai nos alcançar. Você crê nisso? Aquele menino terrível em casa, quebrava tudo, ofendia o pai, ofendia a mãe, aquele rapaz, aquele moço, aquele marido, dizia, você chamava para vir para a igreja, Deus me livre, bando de ladrão. Ou você nunca ouviu isso? Mas aí a graça alcança ele, a graça pega ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? A graça de Deus é o favor que eu não mereço. Daqui a pouco vem a notícia, o José se batizou. Você fala, não, o José sim se batizou. Não, sério mesmo? Aquela causa perdida, ele se batizou, ele entregou a vida para Jesus. É assim que vai ser na nossa vida, é a graça de Deus. Entende? Por que eu não posso ir para casa sem a presença? Porque é ela, é a graça de Deus. O de repente de Deus, fala assim, o de repente de Deus, nada mais é que a graça de Deus. Você sabe o que é o de repente de Deus? Você nem pediu aquilo, você nem orou por aquilo. Ou você acha que você só recebe o que você ora? Quem já recebeu coisas na sua vida, você não pediu, mas Deus mandou de brinde para você. Você falou, mas eu não orei por isso. Mas ele sabia que aquilo ali era importante na sua vida. Você está vendo? A gente é tão limitado, que a gente só foca no que a gente acha que é importante. Mas Deus consegue ver o todo. E até o que a gente não pediu, Ele prometeu que seria acrescentado na nossa vida. Então, o de repente de Deus. Você está lá, não está esperando. Chega alguém na sua casa, ó. Tem uma proposta de emprego aqui, tem uma situação, vim pagar um dinheiro que você não estava esperando. De repente acontece. De repente, se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala que havia uns reis que tinham saído para lutar, e aí eles saíram, só que a água acabou. Meu irmão, a coisa ficou, não tinha para voltar e nem para ir.
E eles começaram a adorar, e a Bíblia diz que de repente não veio chuva, não tinha vento, mas o vale se encheu de tanta água. E quem enviou aquela água? Deus, a graça, a presença. É disso que eu quero falar hoje, dessa presença, que você tem que entender que ela é mais importante do que a vitória. Você tem que falar para Deus: Senhor, o que eu mais quero na minha vida não é as bênçãos, é a presença. As bênçãos, ela vem acompanhado da presença. Mas se vir só as bênçãos e a presença não vir, é melhor que você faça para o Senhor: Senhor, eu não quero. Olha isso. Ele disse assim: agora pois, se eu achei graça aos seus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho. Ou seja, me mostra o teu. Quem quer conhecer o caminho de Deus cada vez mais? Sabe quem é que te guia por ele? A presença. Quem é? Que também chamamos na igreja de Espírito Santo. A presença de Deus, o Espírito de Deus. Sem ele, a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Está escrito isso desse jeito. Irmão, Moisés dizendo: me mostra o caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é o teu povo. Essa igreja, Pai, é o teu povo. Olha o que Deus respondeu. E Deus está respondendo hoje para mim e para você. Quem quer a presença dEle? Quem quer ir para casa com a presença dEle? Mais do que... Pastora Janaína, você tem coisas que precisa resolver na sua vida? Eu também tenho. Quem tem coisas aqui que tem que ser resolvido? Mas você tem que entender, mais importante do que resolver isso, é saber se a presença de Deus vai com você. Do que vale você resolver isso e ficar sozinho sem Deus? Olha o que Deus respondeu para Moisés. Deus hoje está respondendo para mim e para você. Você lê comigo? Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Você pode glorificar o nome do Senhor? Fala assim: onde tem presença de Deus, tem descanso. Mas tem gente que não entende. Descanso não é... não vai ter trabalho, não vai ter luta, não vai ter... Não. O descanso é na alma. Quando você está no meio de uma luta, mas você sabe que Deus, você consegue descansar no seu coração. Você está no meio de uma batalha judicial, mas se você sabe que Deus é com você, você sabe: eu descanso no Senhor. É algo que o mundo não tem. O mundo acha que a gente é louco. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem a presença. Aí trabalha com alguém que é pobre, mas tem a presença. E fala assim: eu não entendo. Eu tenho tudo isso aqui e não tenho descanso. Fulano tem muito menos do que eu, mas é feliz. Ela não é feliz porque tem coisas. Porque se você acha que a felicidade é possuir coisas, quanto mais dinheiro você ter, você vai entender que isso não traz felicidade. A felicidade não vem de... eu sou feliz quando compro, eu sou feliz por possuir nada. A felicidade é um estado quando você sabe, quando você tem certeza que Deus é com você. Porque quando você sabe que Deus é com você, você sabe que aquela luta que está ali, no calendário de Deus, já tem dia e tem hora para ser vitoriosa na sua vida, em nome de Jesus. É assim que eu creio. Quem está entendendo? Não é que você não se preocupa, é que você descansa em Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. De quem é a última palavra? A última
crê que a última resposta vem dele? Moisés falou assim, 15. Então lhe disse Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Ele entendeu. Que maravilha. Ele entendeu. Ele falou: Senhor, eu entendi. Ele estava no começo procurando quem vai comigo. Você vê? Quem é que vai estar comigo? Quem vai me ajudar? Aí ele entendeu: quem vai me ajudar é a presença de Deus. Nunca mais diga que você não pode sonhar. Nunca mais diga que você não é capaz. Bispo, mas todo mundo virou as costas. Mas Deus continua virado de face para você. Todo mundo te desprezou por causa da sua luta, porque você perdeu, porque você pecou, porque você falhou. O mundo apontou o dedo, o mundo te julgou, mas Ele continua com a mão estendida dizendo: eu amo você. E esse é o Senhor que olha para nós de maneira diferente, que nos ama, não pelo que temos ou que possuímos, mas pelo que somos. Nós somos a sua criatura, nós somos os seus filhos. Então nós temos que entender que mais do que bens materiais, mais do que sucesso, do que adianta ter sucesso e não ter a presença, do que adianta ter fama e não ter a presença, do que adianta eu ter uma empresa de sucesso e não ter a presença, do que adianta eu fazer viagens e não ter a presença, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro, se eu não tiver a presença. Eu serei apenas o que está em Apocalipse: miserável, pobre, cego e nu. Mas se eu tiver a presença, eu posso não morar numa casa tão luxuosa, eu posso de repente nem ter um carro para andar, eu posso de repente estar andando a pé, viver uma vida simples, mas se eu tenho a presença de Deus, aos olhos dele eu tenho tudo o que eu preciso para ser feliz. E é questão de tempo dele virar a minha mesa e fazer a situação mudar na minha vida. Diga glória a Deus. Diga: eu quero a presença do Senhor. A igreja entendeu o que é mais importante nessa manhã é a presença. Você tem que dizer: Senhor, eu não vou para casa hoje se a tua presença não for comigo. Quem quer a presença de Deus? Você sabe que quando ela vai, ela te dá a vitória. E o mundo sabe. Você sabia que as pessoas que não têm a presença sabe quem tem e quem não tem? Porque quem tem a presença faz a diferença. Não estou dizendo quem vai à igreja, não. Nem todo mundo que vai à igreja tem a presença, infelizmente. Deveria. Mas tem gente que vem à igreja, a palavra entra por um ouvido. Quem está entendendo? Olha o final, para a gente encerrar. Desculpa um pouco hoje, eu estendi um pouco a palavra, mas eu precisava falar. Ele disse assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Nós andamos na mesma terra, mas nós não somos desta terra. Nós estamos andando com todos os povos, mas os povos vão ver diferença em nós, porque a nossa luz vai brilhar. Nós vamos ser bem-sucedidos. As pessoas vão dizer: tem algo diferente nesse irmão, tem algo diferente nessa pessoa. Sim, é a presença de Deus que ela está dentro de você. Porque diferente do mundo, Deus tem lindas montanhas para morar, e Ele desenhou elas. O arquiteto. Você sabe que às vezes eu fico olhando aqueles acho que é National Graphic que fala, né? Tem umas geleiras, tem uns lugares no mundo lindo. Eu tive lá no Maranhão, eu conheci um lugar chamado, como chama lá que nós fomos lá, amor? Lençóis Maranhense. Gente, é uma coisa, é piscina, é lagoas feito com a chuva, coisa assim, não sei se alguém já viu, é coisa assim, desenhada, mas foi pela mão de Deus. Eu falo: o Senhor podia morar aqui, ó. É muito mais bonito do que o ser humano.
O Senhor podia morar nessa montanha, o Senhor podia morar nesse vale. Lá, tem hora que eu vejo umas paisagens e a gente não precisa ir para fora do país, não. No nosso país tem lugar lindo. Tem ou não tem? Mas Deus não quer morar nesses lugares. Onde Deus quer morar? Olha o que Ele falou. Se você me amar e me obedecer, eu e o meu Pai viremos e faremos em você o quê? O que é isso? O que é morar em mim? É a presença de Deus entrar na minha vida. Então minha mente vai mudar, meu coração vai pulsar diferente. Quando eu quiser fazer algo que desagrada a Deus, a presença não vai me proibir, mas ela vai me corrigir. Quem está entendendo? Quem está entendendo de verdade? O que você precisa sair daqui hoje? Com a presença. Ô bispo, mas eu tenho direito, eu já errei tanto. Ele tem, você tem o direito. Se Ele não quisesse que você recebesse a presença, você não estaria ouvindo isso. Mas Ele precisa, Ele só pode entrar se você disser para Ele o que Moisés disse. Eu não quero ir embora daqui hoje antes de receber o quê? Ô bispo, eu que já tenho a presença. Então renova seus votos com Deus. Lembra quando você teve o seu primeiro encontro, e renove, diga para Deus: Senhor, eu não sei quanto tempo, tem gente aqui que serve a Deus há 20 anos, há 30 anos, está na hora de você renovar, porque grandes coisas Deus está preparando para você. A maior delas não é a queda do gigante que oramos. A maior dela não é a vitória da causa na justiça. A maior delas não é o seu marido, o seu casamento restaurado. Não, bispo, não é. A maior delas não é o seu filho salvo. Tudo isso é grande, mas maior do que tudo é o Espírito Santo descer em você e dar uma ordem lá no céu e falar assim: escreve o nome da Dona Maria, do Tiago e do João aí no livro da vida, porque Ele me deu lugar e agora eu faço parte da vida dele em nome de Jesus. Se a tua presença não for comigo, eu nem quero sair daqui. Fica de pé, igreja, vamos buscar. Qual vai ser a nossa oração agora? Senhor, eu quero a tua